Psiquiatra norte-americano quis estudar sobre como as pessoas se comportam quando elas estão sob pressão. Se sob pressão as pessoas mantêm as suas convicções, os seus princípios, ou se elas tendem a abrir mão deles. Então, esse psiquiatra ele fez o seguinte experimento. Convidou 10 pessoas, os reuniu numa sala, num determinado momento, pediu para que uma das 10 saísse e fez um acerto com os 9 que ficaram. E eles combinaram o seguinte, ia ser feito, dentro de alguns instantes, uma pergunta muito simples, muito fácil. O psiquiatra que conduziu o experimento, ele projetou na frente da sala 3 retas, uma reta média, uma reta grande e uma reta pequena. E o acerto seria o seguinte, que ele iria perguntar qual daquelas 3 retas era maior. Mas ele está combinando, lembra disso, se você estava distraído e não pegou o início da história, ele estava combinando com 9 pessoas. O 10º estava fora e não sabia da combinação. E aí ele combinou com os 9 que eles não dariam a resposta certa. Que quando ele perguntasse qual das 3 retas era maior, a do meio era maior, a segunda era maior, mas todos os 9 responderiam unanimemente que a menor reta, letra C, terceira opção, é que era maior, entendeu? E eles queriam observar como o 10º se comportaria diante daquela reação inesperada dos 9, ou melhor, diante do comportamento dos 9, como ele se comportaria? E chamaram, então, a pessoa. Começaram tudo como se estivesse se iniciando naquele momento. E o psiquiatra, que estava conduzindo, então, a experiência, o trabalho, ele deu a explicação, falou, olha, vou fazer para vocês uma pergunta muito simples. Existem 3 retas aqui na frente, eu só quero perguntar para vocês o seguinte, qual das 3 retas vocês acham, consideram, veem que é a maior? E aí ele perguntou, quem daqui acha que a maior das 3 retas é a primeira? Letra A, levanta a mão. E ninguém levantou, e o 10º, obviamente, também não. Quando ele perguntou se a letra B, que era a maior reta, se aquela era maior, como havia sido combinado, nenhum dos 9 levantou a mão. O 10º ficou desconfortável, se mexeu na cadeira, se coçou, ficou sem ação e não levantou a mão. E quando o psiquiatra perguntou quais de vocês acham que a maior reta é a letra C, que na verdade era menor, os 9, ao mesmo tempo, levantaram a mão. O que aconteceu com o 10º? Levantou junto. Eles repetiram essa experiência inúmeras vezes. E o comportamento daquela pessoa, na maioria das vezes, foi exatamente igual a esse citado aqui. E qual foi a conclusão que o psiquiatra chegou? A conclusão dele foi que as pessoas preferem estar com a maioria a fazerem aquilo que elas sabem que é o correto. Olha a conclusão. Essa conclusão ela pode trazer resultados para toda a sua vida daqui para frente. Qual foi o resultado do experimento? O resultado, a observação de como as pessoas reagem diante do comportamento de uma maioria, a conclusão que ele chegou foi as pessoas preferem a aprovação da maioria, estar junto com a maioria, do que fazerem aquilo que elas sabem que é correto. Dentro de instantes, a gente vai ler Daniel, capítulo 3, como foi dito. O livro de Daniel é um livro que tem alguns fatos muito incríveis, fantásticos, sobrenaturais, como, por exemplo, o profeta passa uma noite inteira numa cova repleta de leões famintos, e os leões não lhe fazem mal algum.
Os amigos de Daniel, que é o texto que a gente vai ler daqui a pouco, foram jogados numa fornalha acesa e nada lhes acontece. No livro de Daniel tem uma história de uma mão que aparece escrevendo um juízo contra o rei, numa parede, uma mão sobrenatural escrevendo numa parede, enfim, o seu juízo. Mas qual é a mensagem do livro de Daniel? Qual a mensagem do livro do profeta? A que esse livro se refere? Gente, o livro de Daniel é o livro da fidelidade. O livro de Daniel é o livro da fidelidade, onde o compromisso com Deus importa mais do que a própria vida. O livro de Daniel é o livro onde o compromisso com Deus importa mais do que a própria vida. Bom, a gente acabou de falar de umas pessoas sós que foram pressionadas pelo comportamento de 9 dentro de uma sala. Mas para vocês entenderem a pressão que essas pessoas aqui vão sofrer, você precisa saber do seguinte: o texto que a gente vai ler é de uma época onde essa noção de nação e Estado não estava bem definida. Nos dias atuais, por exemplo, se algum jovem é convocado para o exército, se ele vai à guerra, ele vai para defender uma nação, ele vai para defender um Estado. Se nós elegemos políticos, esses políticos estão lá para nos representar, eles vão fazer leis sociais, econômicas, em benefício da nação. Na época que nós leremos aqui, esse conceito, ele não estava ainda definido, ele, na verdade, não existia. O que acontecia na época o que importava não era a nação, não era o país, não era o povo, mas o rei. Tudo girava em torno do rei. O que era feito para o rei, era para agradar o rei, e era em benefício do rei. Se havia um exército, o único objetivo daquele exército era proteger o rei. Se havia uma economia naquele reino, a economia era para enriquecer o rei. Se como consequência daquilo, o reino está protegido, para proteger o rei, o reino todo é guardado, e aí a sua família era guardada, isso era uma consequência, isso era secundário, mas isso não era o mais importante. O que prevalecia era a vontade do rei. O que importava era o que o rei pensava, o que o rei achava, o que o rei queria. Para vocês terem uma ideia, em Roma, Império Romano, o rei havia templos no Império Romano de adoração ao rei, como se ele fosse o próprio Deus. Então, vejam só, nós estamos falando de uma época em que a vontade do rei é absolutamente soberana. É quase uma vontade de um Deus, claro que com D minúsculo. E acontece que em Babilônia, esse rei, era prática dos reis, né? Mostrar a sua majestade, mostrar a sua imponência, mostrar a grandeza do seu reino. Eles sempre se lançavam para coisas assim, obras faraônicas, que eram os reis do Egito, os faraós. Então, eles faziam obras faraônicas, obras espetaculares, para mostrar às pessoas que eles tinham poder, que eles tinham riqueza, que eles tinham dinheiro, que eles podiam. Então, o que acontece em Babilônia? O rei de Babilônia, Nabucodonosor, manda erguer uma estátua com 27 metros de altura, toda de ouro. Tem ideia do que é 27 metros? 27 metros, só para você ter uma noção aí do que a gente está falando, é um prédio hoje de 9 andares. Se você chega num prédio de 9 andares, se debruça de lá, é a altura da estátua que o Nabucodonosor mandou erguer, toda de ouro. E Nabucodonosor, então, deu uma ordem. Ele falou, hoje de manhã o Felipe falou aqui sobre como se consagrava ídolos. Então, chegou o momento de consagrar aquela estátua, ele reúne todo o povo e deu uma ordem. Olha, dentro de instantes, os instrumentos musicais aqui irão tocar. Quando os instrumentos tocarem, isso é o sinal que é para todos se ajoelharem e adorarem a estátua que eu mandei fazer.
Então, essa é a ordem do rei. Eu contei a primeira experiência para a gente ter uma noção de como nós tendemos a agir quando estamos sob pressão. Muitas vezes os nossos princípios acabam sendo negociados. Nós cedemos às pressões. Mas agora nós estamos falando de um outro patamar de pressão. Não são os nossos amigos que estão fazendo pressão sobre nós. Não é a galera do condomínio, não é a galera da escola, não são os nossos colegas. Agora é uma ordem do rei, no momento em que a sua vontade, como foi dito aqui, era absolutamente soberana. Então, o que acontece? Tocam os instrumentos e 3 rapazes se recusam a adorar a estátua. Aqueles 3 rapazes, eles eram do povo de Israel. Eles conheciam o Senhor, eles amavam o Senhor, Deus de Israel, e eles jamais iriam se ajoelhar diante de um ídolo, diante de outras divindades falsas. E aí se dá o texto que eu quero ler com vocês. Daniel, capítulo 3, versículo 12. O que acontece? Como eles não se ajoelharam, algumas autoridades do império foram fazer queixa ao rei, denunciá-los. Então a denúncia é a seguinte, Daniel, capítulo 3, versículo 12. Há alguns judeus, são as autoridades falando para o rei Nabucodonosor, há alguns judeus que nomeaste para administrar a província de Babilônia. Qual o nome dos judeus? Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, olha o que ele diz. Se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Você já deve ter ouvido isso em algum momento da sua vida. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Pergunta Nabucodonosor. Gente, só um intervalo. Aqui, Nabucodonosor, ele está absolutamente convencido do seu poder, da sua autoridade, da força do seu exército, da submissão dos seus súditos. E ele revela toda a sua arrogância quando ele faz essa pergunta no último versículo que nós lemos. Que Deus, olha só, irmãos, que Deus poderá livrar vocês das minhas mãos? O que aquele rei não esperava era que um dia ele fosse se deparar com jovens que não negociavam seus princípios. Ele se deparou com algo absolutamente diferente. Ele nunca tinha visto pessoas nobres daquela estirpe, gente de fibra, gente que não iria negociar os seus valores, gente que não se venderia de maneira nenhuma, gente que não iria comercializar as suas próprias consciências, pessoas que prefeririam a morte a serem infiéis ao seu Deus. E pela primeira vez na vida, aquele rei encontra resistência para um capricho seu. Mas o rei, obstinado, cumpre o que havia dito. O texto diz que ele ficou tão furioso que o seu semblante mudou. Então ele mandou que a fornalha que já estava acesa para matar as pessoas que o desobedecessem fosse aumentada inúmeras vezes. Ele falou, multipliquem por 7 esse fogo. E deu ordens para que seus soldados mais fortes
amarrassem aqueles rapazes e os jogassem na fornalha. Aí vamos prosseguir, verso 22. Olha o absurdo. A ordem do rei era urgente, verso 22, Daniel 3, 22. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente, olha só, a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Imagina isso. Os soldados que foram cumprir as ordens acabaram mortos por conta da fornalha sobre o modo acesa. Aí o texto diz, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram amarrados dentro da fornalha em chamas, versículo 24. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um dos filhos dos deuses, com um filho dos deuses. Esse é o texto. Que lições a gente pode tirar disso aqui para a gente? Que lições a gente tira da atitude desses rapazes? Gente, a primeira lição que eu vejo é que o nosso compromisso, se é com Deus que nós o fazemos, ele precisa ser mais importante do que a nossa própria vida. Nosso compromisso com Deus, ele tem que ser mais importante do que a nossa própria vida. Quando eu falo compromisso com Deus, não estou falando compromisso com a igreja presbiteriana. Vocês, a maioria aqui talvez nem saiba que nós fazemos parte, nós somos uma igreja presbiteriana. Mas não estou falando desse tipo de compromisso formal, desse compromisso burocrático. Não estou falando de um compromisso nem mesmo com a igreja oceânica, que nós amamos. Não estou me referindo a um compromisso com uma religião, você se tornar uma pessoa religiosa. Mas quando eu falo que nós precisamos ter um compromisso com Deus que seja mais importante do que a própria vida, estou me referindo a um compromisso pessoal, íntimo, com um Deus vivo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Para Sadraque, Mesaque, Abednego, o compromisso com Deus é mais importante do que a vida. Eles estão prontos para morrer, mas não a negociar as suas consciências. Estamos prontos a morrer, mas não estamos prontos, não queremos abrir mão dos nossos princípios, dos nossos valores, da confiança no nosso Deus. Eles amam mais ao Senhor do que a sua própria vida. Guarda isso no seu coração. Aqueles rapazes, é verdade, isso era uma realidade. Eles amavam mais ao Senhor do que a própria vida. Se eu tiver que negar, se eu tiver que escolher entre negar o meu Deus ou abrir mão da minha própria vida, eu não tenho dúvida, eu vou abrir mão da minha vida. Eu amo o meu Senhor. A grande lição desse texto, a grande lição aqui, apesar do fato espetacular dos rapazes terem sido jogados na fornalha, não terem se queimado e ter havido uma manifestação de Deus ali dentro com eles, apesar de tudo, todo esse fato sobrenatural e maravilhoso, a grande lição do texto não é o livramento da fornalha. A lição é do compromisso que não abre mão de Deus, mesmo em face da morte. É o compromisso que não abre mão de Deus, mesmo em face da morte. O livramento é casual. Ele aconteceu, mas podia não ter acontecido. Se acontecer, é apenas uma consequência, não é uma condição pré-estabelecida. Percebe? Os rapazes não fizeram assim, não, nós vamos ser fiéis, porque com certeza nós não seremos queimados nessa fornalha. Não. Eles não
impuseram condições, eles não pensavam assim. O que interessava a eles era a fidelidade, era o compromisso. Eles não entraram numa negociação com Deus. Eles não estavam sendo fiéis a Deus apenas porque tinham certeza que Deus os livraria. Até o momento que o quarto homem apareceu lá dentro, não havia certeza alguma. Pelo contrário, eles estavam convictos de que dentro de instantes eles iriam partir daqui dessa terra. Então guarde isso no seu coração. Se eles seriam mortos ou salvos, dependeria única e exclusivamente de Deus. A sua parte era permanecer fiel, tão somente porque o Senhor é Deus. Eles eram leais a Deus por Deus ser quem Ele é. Eles não estavam barganhando nenhum tipo de troca. E aí pense comigo. Deus ousa, muitas vezes, lançar os seus servos mais fiéis em fornalhas. Deus ousa lançar os seus servos mais firmes e comprometidos em fornalhas. O seu compromisso com Deus pode ser que ele chegue num nível que faça com que você deixe de ser aquele cara, aquela garota popular e se torne uma pessoa talvez desprezível aos olhos dos seus colegas. Pode ser que você deixe de ser popular na praia, pode ser que você deixe de ser popular no colégio, pode ser que você perca amigos, entre aspas. Eu já contei para vocês a minha história, que quando eu comecei a fazer engenharia na UF, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Enfim, a primeira nota, vocês lembram? Foi meio sobre 10. A segunda nota que eu estudei foi 1 sobre 10. Aí a terceira nota, que eu me desesperei de tanto estudar, foi 2,5 sobre 10. Aí eu peguei um pacote de biscoito de leite da São Luís, sentei naquele Instituto de Matemática da UF, comecei a olhar para aquele prédio e falei assim, são só as 3 primeiras provas. Como eu vou resistir 4 anos aqui? Aí fizemos um grupo de cola profissional, 4 caras, cada um estudava 5 caras, cada um estudava uma parte da prova, decorava aquilo. Nas provas nós sentávamos juntos e trocávamos as questões. As notas melhoraram, passamos de ano. Quando estava passando do 2º para o 3º ano, do básico para o profissional, eu me converti. E agora? Vou parar de colar. Chamei os caras, expliquei para eles, gente, acabou, essa minha vida de cola não vai rolar mais, mudei, tive um encontro com Jesus, quero acertar a minha vida, não dá para continuar assim. Lógico que os caras nunca entenderam, mas o pior de tudo, que eu também já contei para vocês, é que veio uma prova extremamente cabeluda de uma matéria que o professor se vangloriava de pouquíssimos alunos passarem direto na sua matéria. E eu precisava tirar 10 naquela prova. E aí, sem cola, os 4 sentados lá atrás, eu colei a minha mesa na parede da frente do chamava quadro negro, hoje em dia eu não sei como é que chama aquilo, né? E aí fui fazer minha prova sozinho lá. Terminei no tempo, entreguei. Quando veio a nota, os 4 reprovados, e eu tirei 10 naquela prova. Vocês não estão orgulhosos de mim? Gente, mas sabe por quê? Não senti muita honestidade nisso, não. Não senti, não. Mas vocês sabem por que sabe por que eu me lembrei disso? Olha só, gente, eu estou com mais de 60 anos. Mais de 60. Aqueles 4 caras nunca mais quiseram falar comigo. Eles se tornaram meus inimigos, ou passaram a me ver como inimigos. Porque na cabeça deles, eu havia descoberto aonde o professor jogava o rascunho das provas que ele preparava e não quis passar para eles. Foi a única explicação que eles encontraram para eu ter passado com aquela nota e eles terem sido reprovados. Então, na cabeça deles, eu fui um cara absolutamente desleal. Então, o seu compromisso com Deus pode levar você a ter que romper com algumas amizades. Pode ser que você deixe de ser popular, pode ser que você deixe o cara bacana
da esquina, do condomínio, do colégio, da própria praia. Pode ser que você, estando empregado, você seja preterido em algumas promoções, porque você se recusa a participar de alguns esquemas que a sua empresa exige. Pode ser que você tenha perdas, como aqueles jovens que, quando eles foram caminhando em direção à fornalha, não havia nenhuma garantia de que eles seriam libertos, de que eles seriam salvos. Mas eles foram, não porque estavam barganhando com Deus, estavam na expectativa de que Deus ia reverter de uma maneira sobrenatural aquela situação. Eles foram apenas porque eles conheciam a Deus, eles sabiam quem era o Senhor, e pelo Senhor valia a pena passar por aquilo tudo. Você vai perder amigos, talvez você perca amigos, espero que não. Amigo é uma coisa tão difícil da gente ter, espero que isso nunca aconteça na sua vida. Mas a moral da história pode ser que um dia você tenha que levar o seu compromisso com Deus às últimas consequências, e pode ser que uma das consequências desse seu compromisso seja exatamente a perda da amizade de alguns amigos. Esses jovens estão dispostos a ser fiel a Deus, ainda que isso venha a comprometer a sua própria vida. Mas quero abrir aqui um parênteses importante. Ceder à pressão dos seus amigos vai destruir a sua vida mais do que o fogo da fornalha. Ceder à pressão dos seus amigos vai destruir a sua vida mais do que o fogo da fornalha. Não é apenas a fornalha que mata. Ceder ao pecado também. A diferença é que a morte na fornalha é rápida e garante um futuro na eternidade com Deus. A morte pelo pecado é lenta, é devagarzinho, é sem pressa e não permite a você ter nenhuma certeza a respeito do seu futuro. Olha o que Jesus diz: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. A fornalha mata o corpo, mas o pecado mata a alma. A segunda colocação que eu queria fazer, a gente encontra no versículo 15. A pergunta do rei: que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Em outras palavras, se vocês não cederem à minha pressão, vocês estão fritos. O que será de vocês? Vocês não têm escolha. Queiram ou não, vocês precisam se submeter. Precisam se submeter ao rei, precisam se submeter à turma da esquina, à galera da escola, ao professor ateu, zombador, pois que Deus poderá livrá-los. E a resposta dos rapazes não precisamos defender-nos diante de ti, ó rei Nabucodonosor. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses. Se Deus quiser, ele pode me livrar. Mas se ele não quiser, nós não vamos abrir mão do amor que temos ao nosso Deus, do compromisso que firmamos com o nosso Deus. Essa é a segunda lição. Faça o que é certo e deixe Deus cuidar do resto. Faça o que precisa ser feito e deixe as consequências nas mãos de Deus. Eles reconhecem claramente o poder de Deus, mas não o colocam contra a parede. Eles não exigem a bênção em troca da fidelidade. Eles não cobram a libertação e a salvação da fornalha como retribuição pela sua atitude. Eles não estabelecem a resposta de Deus como obrigação pelo comportamento fiel que estavam tendo. Eles apenas humildemente creem. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se não quiser, iremos para o fogo. Nosso único compromisso é sermos fiéis ao nosso Deus. Seja fiel a Deus.
não pelo que Deus faz, mas por quem Deus é. Nossa finalidade, nossa fidelidade, ela não pode estar ligada, vinculada à bênção, à fartura, à resposta de Deus. A nossa fidelidade a Deus tem que estar vinculada apenas a quem o Senhor é. Não caberá a nós administrarmos as consequências das nossas ações em função do nosso compromisso. Quem vai cuidar do nosso futuro é o Senhor. A nós cabe apenas sermos fiéis. Então, esse é o segundo ponto. Faça o que você sabe que é certo e deixe Deus cuidar das consequências. Terceiro ponto. Olha o que o rei fala. Olhem, verso 25. Estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se parece com um filho dos deuses. Esse é o terceiro ponto. Olha, guarda isso. Se Deus permitir que você seja jogado numa fornalha, por fidelidade a Ele, se Deus permitir que você seja jogado numa fornalha, por fidelidade a Ele, Ele vai chegar lá primeiro. Ele vai te esperar. Lembra do martírio de Estevão, sendo apedrejado? O único texto que fala que Jesus estava em pé à direita de Deus é o momento em que Estevão, apedrejado por sua fidelidade, olha para o céu, vê a glória de Deus e Jesus em pé, ao lado do trono do Pai, do Todo-Poderoso. O que isso significa? Jesus está vendo o que está acontecendo. Ele não está alheio a esse sofrimento. Jesus ficou de pé para receber Estevão. Então, se você for para a fornalha por fidelidade a Deus, você não se preocupe. O Senhor chegará antes de você para esperar você lá. Se Ele for para livrá-lo, Ele vai operar um milagre. Mas se o livramento não acontecer da maneira como nós esperamos, Ele vai estar lá de braços abertos do mesmo jeito para dizer: venham, benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Quarto e último lugar. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho. Pô, o rei não para nunca, né? Meu Deus do céu, o rei dá um tempo, rei. Você acabou de passar por uma dessas, pô, meu Deus, dá um tempo. Mas olha como é que ele termina. Ele termina dizendo assim, ó: pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então ele começa dizendo: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Isso eu posso assegurar a vocês. Se você assume um compromisso para valer com Deus, isso vai levar as pessoas que te conhecem a glorificarem a Deus. Isso vai levar as pessoas que te conhecem a glorificarem a Deus. Elas vão estar te observando, elas vão estar te olhando. Pode ser sua família, pode ser os colegas que zombaram de você, pode ser as pessoas que te ridicularizaram, que expuseram a sua fé, pode ter sido aquele professor ateu, militante,
que zombou de você publicamente, as pessoas, elas vão ver. Se o seu compromisso estiver firme na rocha, essas pessoas, um dia, em algum momento, elas serão levadas a glorificar a Deus. Que Deus, olha só, olha a pergunta do rei. Nós começamos lendo a pergunta do rei. Que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Então, antes de jogá-los na fornalha, a pergunta do rei, sincera e honesta, que ele acreditava, era: que Deus poderá livrar vocês das minhas mãos? Mas depois que ele jogou aqueles homens na fornalha, e eles, por sua fidelidade e compromisso com Deus, foram, depois daquilo, a declaração do rei é: nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Que Deus poderá livrá-los? Ele mesmo responde: só o Deus de Israel. Nenhum outro Deus pode livrar alguém dessa forma. Todas as vezes que a gente se compromete, o nome do Senhor é exaltado e as pessoas são levadas a glorificarem a Deus. Eu quero concluir dizendo o seguinte: eu fiquei pensando da seguinte maneira: que você acha que teria acontecido se aqueles rapazes tivessem dado um jeito? Aqueles rapazes, olha, tem que se ajoelhar diante da estátua. Aí, imagine que você está naquele lugar lá e você pensa algo mais ou menos assim: Senhor, olha só, eu vou ajoelhar só externamente. Internamente, o Senhor sabe que meu coração é teu. Então, vou me ajoelhar, mas só para as pessoas acharem que eu estou ajoelhado aqui, mas eu vou estar ajoelhado em oração a Ti. O que vocês acham que teria acontecido? Sabe? Eu até acho o seguinte: talvez eles dariam algum tempo, viessem a se arrepender amargamente, Deus perdoado, e ficaria por isso mesmo. Poderia ter sido. São conjecturas. Mas uma coisa eu posso afirmar com certeza para vocês: se eles tivessem se ajoelhado diante daquela estátua, seja com o argumento que fosse, nós não estaríamos agora aqui falando deles. Eles não estariam sendo lembrados. Eles não teriam feito nenhuma diferença na história. Eles não teriam influenciado gerações e gerações como o seu comportamento tem feito. Então, quero concluir dizendo isso. A história desses rapazes nos ensina que a vida só se torna relevante, as nossas vidas só se tornam importantes, as nossas vidas só valem a pena ser vividas se nós assumimos compromissos e os levamos às últimas consequências. Tem muita gente que acha que a sua vida é inútil. Tem muita gente que pensa que a sua vida, olha para o seu próprio coração e fala: eu sou vazio, a minha vida não tem sentido, eu vivo só, minha vida não tem significado. E talvez não tenha mesmo. Por que isso está acontecendo? Gente, a história dos rapazes, ela dá a resposta. Por que a vida de tantas pessoas tem sido irrelevante, insignificantes? A resposta é porque essas pessoas não têm assumido compromissos consistentes. À medida que nós assumimos compromissos, a nossa vida vai se tornando cada vez mais relevante. Comece a assumir compromissos e você vai começar a ver os significados da sua vida, o motivo pelo qual Deus tem agido de tal e tal maneira com você. Você acha que uma pessoa que é comprometida com uma célula, a ausência dessa pessoa, um domingo que seja na igreja, passa despercebida? Não passa. A célula toda lembra dela, sabe quem é, ama, se preocupa, a quer. Mas a pessoa tem um compromisso, ela tem um compromisso com a célula. Uma pessoa que não tem compromisso, vai eventualmente, se ela não vai a um domingo, você acha que alguém vai reparar? Você acha que alguém vai notar
Você acha que alguém vai se importar? Percebe? Pô, eu assumi um compromisso de discipulado. Gente, eu sei que as pessoas que fazem parte do meu grupo de discipulado, elas me querem bem, elas me amam, elas conhecem várias falhas e fraquezas que eu tenho, mas elas me amam mesmo assim, elas me amparam, me encorajam, me apoiam, mas eu assumi um compromisso de estar com elas no discipulado, frequentemente. E os meus últimos grupos de discipulado se reúnem toda semana. Toda semana a gente está junto. Se um falta, todos os outros sentem. Então, você está entendendo? A vida está vazia, está insignificante. Ninguém nota a minha ausência. Mas você também não assume compromisso com nada, nem com ninguém. A vida só se torna relevante quando nós assumimos compromisso. Quando foi a última vez que Deus te usou para trazer alguém para o reino de Deus? Como é o seu compromisso com o amigo de oração? Você leva esse compromisso também de uma maneira leviana? Eu tenho amigo de oração só porque se na célula perguntarem se todo mundo tem, eu vou dizer que eu tenho, mas não estou nem aí. Se ele toma decisão, não toma decisão, o problema é dele. Se for para o inferno também, a culpa é dele. Ele não quis Jesus, eu liguei para ele não quis vir para a igreja, então o problema é dele. Irmãos, não pode ser dessa maneira. Mas quando nós assumimos um compromisso para valer com Deus, aí a vida inteira muda. A vida inteira muda. E para aqueles que tomam essa decisão, Senhor, eu quero assumir um compromisso com o Senhor. Eu entendi um pouco da história dos amigos de Daniel, não tenho muita certeza do que seja esse negócio de assumir um compromisso com Deus, mas eu quero assumir. Então, para esses, é a promessa de Jesus. Se pela frente vai vir cova de leões, se pela frente vai vir fornalhas acesas, obstáculos, dificuldades, exércitos contra nós, nós temos a promessa de Jesus. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E essa promessa está valendo até os dias de hoje e valerá até o último dia da gente aqui. Você quer uma mudança da sua vida? Você precisa assumir compromisso. Assuma compromisso. Discipulado, assuma compromisso com a sua célula, assuma um compromisso com os seus amigos de oração, assuma um compromisso com o seu Deus. A sua vida vai começar a mudar. A sua existência vai passar a ser outra. Você vai passar a ver a vida de uma outra maneira. Vamos orar? Senhor querido, muito obrigado pela tua presença aqui entre nós. Vem completar essa obra que o Senhor determinou que fosse feita nesses dias aqui, nesse lugar. Que o teu Espírito continue soprando, o Senhor continue falando, que o Senhor nos mostre aquilo que precisamos acertar, aquilo que precisamos corrigir, aquilo que precisamos ser fortalecidos pela ação do teu próprio Espírito. Há momentos, situações, aspectos da nossa vida que faltam força a nós. E nesse momento contamos apenas com o Senhor, só com o teu Espírito. Então, vem, Senhor, e completa a tua obra em nós. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.